Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Análise Direta, o programa de entrevistas que conta sempre com a presença de especialistas que trazem assuntos importantes para o nosso dia a dia. Hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios Leila Navarro, escritora, palestrante motivacional e responsável pela ascensão profissional de muita gente. Ficou curioso? Não saia daí, o Análise Direta está só começando. E aqui do meu lado, Leila Navarro, palestrante motivacional, uma das mais conhecidas do Brasil. Leila, muito obrigada pela presença. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito importante. Que legal, obrigada pelo convite. Leila, conta um pouquinho pra gente como que você entrou nesse meio de palestras motivacionais. O que deu esse start na sua cabeça? Bom, eu nem sabia que eu queria ser isso, eu queria ser médica e tirar a dor das pessoas fisicamente. Acabei sendo fisioterapeuta e estava tirando a dor do corpo das pessoas. Mas eu vi que tirar a dor do corpo não funcionava, você tinha que tirar a dor da alma, né? E daí eu comecei a perceber que eu era uma pessoa que eu falava bem, que eu era engraçada, divertida e que as coisas funcionavam. Então aconteceu na minha vida. Mas quando me fazem essa pergunta, eu gosto de cantar um rap. Eu tenho um rap que conta quem eu sou. E o rap é o seguinte: eu não sou Anitta, nem Gabi Amarante, sou Leila Navarro, a palestrante. Já me confundiram com a Hebe e com a Dercy, com a Ana Maria Braga e com a Marta Suplicy. Mas o que eu queria era ser confundida com a Bibi. Tem gente engraçada que vive incomodada. Diz, a Leila tá gagá. Eu digo, ha, 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 ha. De gagá não tenho nada. Tô mais é pra Lady Gaga. Muito bom. Leila, você ensina de forma prática como uma pessoa pode ser bem-sucedida na vida pessoal e profissional. Isso, você sabe que a base de tudo, se eu pudesse resumir tudo numa palavra, é a autoestima. Se você não se gostar, se você não se amar, se você não se respeitar, se você não for a melhor companhia para você mesmo, eu digo, morra, porque não tem chance nenhuma. Então é o seguinte, o negócio é, sabe aquele, os mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo? Então é porque ninguém entendeu, tem que primeiro amar a si, para depois poder amar o próximo, né? Então tem que amar muito, muito você, de um alto nível de amor, né? Para você poder amar o outro como deve ser amado. Mas se você ficar projetando tudo no outro e não se ama, não se conhece, não se respeita, não funciona. Tem uma coisa bacana, Ju, é o seguinte, eu só amo o que eu conheço. Se eu não conheço, eu não consigo amar. Por isso que o autoconhecimento viria antes da autoestima. Quanto mais eu me conheço, mais eu me amo, mais eu me respeito, mais eu quero estar comigo. Isso é mágico. Então, vocês estão falando de motivação, a gente tem que falar de duas coisas, autoconhecimento e autoestima, né? E Leila, você realiza palestras não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Ai, e como que você maravilhoso. consegue essa conexão com povos e culturas diferentes? Gente, a coisa que eu mais gosto desse mundo, você sabe que eu ainda quero ir para Marte, né, com Elon Musk. Gente, eu quero encontrar uns marcianos na vida para ver como é que é. A coisa que mais me desafia é poder perceber o outro, a cultura do outro, o jeito que o outro vê o mundo. Isso é mágico. Eu criei um projeto que se chama Viagem Sabática com Leila Navarro. Eu levo as pessoas para a Índia sem mala, só com a roupa do corpo. Que eu digo que você tem que despir da sua cultura para vestir a cultura do outro. E eu acho esse o maior exercício que nós temos que ter hoje em dia. É você poder se despir, para eu estar podendo conversar aqui com você, para querer entender onde que você está, quem que você quer, o que você quer perguntar para mim, onde que nós vamos chegar juntas, né? Então, essa sensibilidade. Então, se eu estiver no meu ego aqui, na minha armadura, no meu poder aqui, não vai ter conversa. Eu tenho que me desarmar. Então, você está me vendo com roupa, mas na realidade eu vim nua. E como que as pessoas voltaram dessa viagem? Porque é uma cultura totalmente diferente e as pessoas também tiveram que deixar o celular de lado, as redes sociais. E a roupa também, né? Como que foi isso? A roupa também. Porque, então, mas o mais engraçado é você chegar no aeroporto, com a viagem assim, tem 13 a 15 pessoas. Já fiz 3 vezes essa viagem, eu vou ter essa viagem de novo em 2025. Então, a gente está até já organizando o grupo para 2025, né? Porque aí você tem um ano para poder as pessoas estarem se... Porque quando você pensa de ir para a Índia, a viagem já começa, porque a Índia é um país muito diferente, como você falou. É uma outra cultura, tudo é diferente. Eu digo que a Índia não é um país, é um planeta.
porque assim é tudo muito diferente. E por isso que se você vai sem mala e você se despe dessas roupas e veste roupa de indiano, porque a minha proposta é essa, você vai sem mala, chega lá, nós doamos as roupas e fazemos uma suruba quântica. Não, a suruba não tem, é brincadeira, pode cortar esse pedaço. Não, não corta não, mas é brincadeira essa parte. E daí nós compramos roupa de indianos e atravessamos a Índia com roupa de indianos. A ideia é você despir da sua cultura para vestir a cultura do outro. Eu pensava que era fácil para as pessoas, talvez eu achava que para homem seria mais fácil que para mulher, se viajar sem mala, mas até os homens, não, mas como é que eu vou sem mala para o outro lado do mundo? Eu falo, gente, mas tu nasceu pelado e está aqui até agora, você vai só com a roupa do corpo e com cartão de crédito, é lógico que ele com Leila Navarro e tudo bem. E a gente então compra roupas indianas e atravessa a Índia. Isso te dá mais igualdade, é um outro olhar. Porque lá eu proíbo a pessoa criticar, comparar e julgar. Se eu estiver criticando, comparando e julgando, eu não estou aqui. Se eu estivesse aqui falando assim, mas essa Ju loira, né? Mas loira, será que vai ter inteligência? Se eu estivesse aqui na minha fantasia, eu não estaria aqui com você. E não estaria aberta, não né? estaria. Então, o que eu tenho? Eu tenho que estar aberta, sair das minhas crenças, dos meus medos e estar aberta ao outro para conhecer, sem crítica, sem julgamento. Quando eu estou julgando e criticando, eu estou no passado. Eu estou no meu mundo. Eu não tô... Então, tem gente que viaja e não viaja, né? Porque o cara não saiu do Brasil, né? Por quê? Porque ele não saiu da casa dele, às vezes, né? Ou fica o tempo inteiro com o celular, filmando tudo e não aproveita Mas é momento, né? É uma maneira de fugir mesmo, né? De você não estar entregue àquilo, né? De você não estar trocando e aprendendo com aquilo. Criança, eu tenho 2 netos. Criança não fica criticando, nossa, mas isso... Não, porque ela está experimentando. E hoje, nesse mundo que está mudando tanto, Ju, se as pessoas não estiverem querendo se abrir para toda essa mudança, vai ficar fora, né? E vai ficar doente, e ficar com medo, vai ficar acabar com sendo pânico. Engolida, né? Porque está tudo tão rápido com as Eu acho que é o que aconteceu com a gente com a pandemia, né? Na pandemia, de repente, todo mundo para casa. Não tinha que explicar. Ou todo mundo em casa, acabou. Então, assim, quando você tem uma força dessa, como quando vem um tsunami, que nós tivemos um tsunami agora há pouco tempo, no Japão, quer dizer, não tem jeito, né? Destruiu, acabou, vamos ver como é que nós vamos retomar isso, né? Então, assim, você tem que ter essa habilidade, essa resiliência para você estar diante dos fatos e mudar rápido. A felicidade, que eu falo muito de felicidade, tem muito a ver com isso, essa capacidade de você se adaptar. E se adaptar rápido. Podemos dizer que a felicidade é uma atitude interior. É isso? Né? Para mim, a felicidade é uma escolha, né? Eu escolho ser feliz ou não. Eu aprendo a ser feliz, né? A gente só aprende o que a gente sabe. Então, tem que entender o que é felicidade. E a felicidade depende de mim, não do outro, né? É como você disse, é uma atitude, é um olhar, é uma escolha. E Leila, voltando para essa viagem que eu fiquei muito interessada, como que as pessoas voltaram da Índia? Conta pra gente. Não dá para você voltar a mesma pessoa, não dá. A Índia, primeiro assim, que a Índia assim, é 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Sempre tem muita gente. E eu estava lá, o nosso guia chama Ganesha, que no fim nós já ficamos amigos, que eu sempre já fui 6 vezes para a Índia. E eu falei, Ganesha, isso aqui é um caos, porque é camelo, é vaca, é bicicleta, é TikTok, é carro, tudo a gente anda ao mesmo tempo, tudo né? anda ao mesmo tempo. E não tem farol, entendeu? Os caras buzinam, gente, é uma loucura. Daí eu falei pro Ganesha, isso é um caos. Ele falou assim, caos não, isso aqui é um balé, e é onde ninguém toca em ninguém. Tudo funciona. E assim, gente, é uma coisa assim, é quântico, é mágico, né? É o caos. E o caos, ele tem uma harmonia. O caos é maravilhoso. É impressionante. É impressionante. Então, quando você volta aqui, você vê esse trânsito, você vê qualquer coisa caótica, gente, nada é tão caótico como para a nossa cultura você viver na Índia uma semana, nós acabamos de ficar 15 dias na Índia, mas que parece que você ficou, sei lá, não sei quanto tempo, porque é muito forte você entrar, você se jogar naquilo, né? E a gente anda nas ruas, é uma coisa impressionante. E tem umas coisas que eu acho bacana, até para contar aqui, que é, por exemplo, eu sempre levo as pessoas num casamento. E eu garanto que as pessoas que eu vou levar num casamento... Leila, mas como é que você garante que você vai levar num casamento? Porque lá as pessoas casam pela sinastria, pela astrologia. E o casamento é feito num determinado dia do mês, entendeu? Então, todo mês ou tem 1 ou 2 casamentos. E daí todas as castas casam naquele dia. Quer dizer, cada um nas suas castas, em festas. E as festas vão a casta inteira. Então, são festas para 3.000 pessoas, para 2.000 pessoas. Por isso que a pessoa nem quer ter filha mulher, que é para não gastar dinheiro, porque vai ter que fazer aquela festa vai ter que gastar muito, para né, toda Leila? a casta, sabe? Então, assim, é muito interessante, porque a cultura é tão diferente, que você fica impressionado. Uma coisa que eu acho bacana, que eu queria te contar, é sobre a cremação.
E assim, todo mundo é cremado lá, né? E é muito bonito a cerimônia de cremação, toda aquela simbologia, né, que eles têm. E por que eles cremam as pessoas? Porque eles acreditam na reencarnação. Então, quando você crema a pessoa e você joga a cinza da pessoa no rio, né? o que acontece? Você não tem para onde voltar. Nós que enterramos nossos mortos, você fala, meu pai está lá no cemitério, eu vou levar flor para ele. Tem gente que leva até comida para o pai no cemitério, leva uma pinga para o pai no cemitério. Por quê? Porque o pai está ali. É como se você materializasse o seu pai, você não liberta, você deixa, parece que ele tem uma casa ainda onde ele mora e você tem aquela referência. Para os indianos, não. Você jogou no rio, você libertou aquela alma e a lembrança dele fica dentro de você, como se ele estivesse dentro de você e não mais fora. Você não tem aonde ir, você liberta aquela alma até para reencarnar novamente. As pessoas voltam literalmente transformadas, né? Olha, porque a filosofia, quer dizer, na realidade é uma religião, né, que eu fico vendo assim, como uma filosofia de vida, a maneira como eles encaram a vida. Você sabe que lá a pessoa não casa porque se apaixonou e viu e teve atração sexual. Você casa porque você faz parte daquela família, os seus pais e o sacerdote da sua casta, que escolhe a pessoa pela sinastria e tal, e você casa com a pessoa. Então, você casa para construir o amor. Você não casa porque você ama a pessoa. Só isso já bastava uma viagem para a Índia. E é muito bacana, né, Leila, você inserir as pessoas assim numa realidade totalmente discrepante da que elas vivem. Te dá um choque. Eu já fui para a África, para Marrocos, e a mesma coisa, esse caos no trânsito. É um país milenar. E aí tudo funciona. E as pessoas são simples, elas estão o tempo inteiro sorrindo. E tem uma alegria, Exato. Tem o seu jeito de ser. Daí a gente chega lá e fala, mas ele veste aquelas roupas. Sabe assim, mas por quê? Porque você não vai aberto para a cultura do outro. Você vai querendo comparar com a sua vida. Não quer dizer que uma pessoa que vive com aquela burca, que vive com aquelas roupas, que sejam, estou falando agora de Dubai, da Arábia, né? Que sejam mais infelizes que a gente ou mais felizes que a gente. É interessante de entender e respeitar o outro na sua unicidade, na sua individualidade, né? E as culturas são assim. A gente tem que ter esse entendimento, até as religiões, porque muitas guerras são por causa de religiões, crenças diferentes, né? Mas por que eu não posso, você ter seu Deus e eu ter o meu? Aliás, eu acho que um Deus é um só, mas tudo bem, você tem a sua crença, seu modo de olhar e não tem problema nenhum, né? Eu acho que hoje, cada vez mais, a diversidade está vindo à tona e a gente está entendendo as diferenças entre as pessoas. E isso é uma evolução do ser humano. E respeitando essas diferenças. Mas ainda tem muita briga por causa disso, né? E aí, como traçar metas e realizar os seus sonhos? É o que a Leila Navarro vai falar com a gente daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí. E nós estamos de volta com o programa Análise Direta, com esse bate-papo super produtivo com Leila Navarro. Leila, afinal de contas, como nós podemos traçar metas e realizar os sonhos? Gente, a gente tem que saber o que a gente quer na vida, né? Outro dia eu perguntei a uma pessoa, falei assim, se você ganhasse, nunca me esqueço, estava numa cidade do interior falando para empresárias mulheres. E uma cidade de 30 mil habitantes, e ela era uma empresária, era uma lojista. E eu falei para ela assim, se você ganhasse 300 milhões na Mega Sena, o que você faria? Ai, nossa, nem sei o que eu faria, nunca pensei nisso. Eu falei, sim, mas estou te dando 300 milhões, o que você faria? Ai, eu acho que eu aumentava a minha lojinha. Eu falei, por isso que não vai ganhar. Querida, você vai ganhar, você sabe quanto que é 300 milhões? Então, é muito interessante que para a gente ter meta, a gente tem que saber. Não é ganhar nada, não é ter nada, é saber o que você quer, a que veio, para que veio, por que veio, o que você está fazendo aqui, o que faz sentido para você. E daí, se você sabe o que faz sentido na alma, daí sim você pode, com os recursos que você tem, fazer várias coisas. Eu estou na minha 4ª carreira profissional. Você pode, durante a vida, mudar de coisas que você faça, mas tem que ter um sentido. E o importante é que a pessoa nunca deixe de sonhar, né? Quando você deixa de sonhar, a sua vida também perde o sentido, né, Leila? Gente, deixar de sonhar é morrer, né? Porque eu acho que a vida é isso. A vida você precisa ter sonhos, tem que ter um porquê, tem que ter uma... E daí tem gente que fala que o sonho é ilusão.
Eu não sei se o sonho é uma ilusão, mas eu acho que o sonho te provoca, te promove internamente, né? Acho que é um automarketing interno, né? É um processo. Eu acho isso assim, eu sou uma pessoa que eu tenho vários sonhos. E eu digo que as pessoas tinham que escrever esses sonhos. Eu tenho um caderninho de sonhos. Na realidade, hoje nem é mais um caderno, porque eu coloco no celular, no Notas, eu coloco os sonhos. E até sugiro para você, um exercício de casa bom agora, é você colocar 100 sonhos. Leila, mas 100 sonhos é muito sonho. Sim, gente, tem gente que não tem 100 sonhos. Eu tenho sonhos para essa encarnação e se eu voltar, eu tenho para outra. Mas o sonho, às vezes, não precisa ser um sonho, porque tem sonhos que são sonhos que são diretos, são sonhos mais profissionais, tem sonhos que são mais de lazer, tem vários tipos de sonhos. E eu queria contar um sonho. Eu tenho um sonho de conhecer a aurora boreal. Porque eu nunca tomei droga. Eu fico imaginando que a aurora boreal deve ser um LSD muito louco. Você vê aquelas explosões. E eu tive a oportunidade de ir, eu estava na Europa fazendo uma turnê de palestras, e eu tinha 20 dias lá, tudo pago, e sobraram 5 dias. Nesses 5 dias, tem uma amiga que mora na Finlândia, eu falei, você vai comigo ver a aurora boreal? Eu falei, eu vou aproveitar. Fui ver a minha listinha de sonhos, eu falei, gente, aqui dá para realizar um sonho. Bem destacado. Dá para realizar um sonho aqui. Porque se tem uma lista de sonhos, você aproveita melhor a viagem, porque a vida é uma viagem. Agora, se tu não tem sonho nenhum, o que tu vai fazendo na vida? Eu falei, ai, gente, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Então, uma lista de sonhos é muito importante. E daí nós fomos para a Finlândia para ver a aurora boreal. Bom, cheguei lá, chama Caça à Aurora Boreal. Você aluga uma roupa, menos 36 graus, no meio da madrugada você vai com um guia para ver se o céu abre, você vê a aurora boreal, porque às vezes a aurora boreal está ao natural, mas muitas vezes você tem que, durante a madrugada, o céu abre e você vê. Bom, fizemos todo o processo para ir na aurora boreal, coreanos, chineses, fomos tudo lá de madrugada. Chegamos lá, ficamos das 2 da manhã até 4 da manhã, nem me lembro mais. E daí a aurora não veio. E os caras ficaram muito nervosos. Como a gente pagou tudo isso e a aurora não veio? Eu falei, gente do céu. Existe essa possibilidade. E é lógico, né? A gente não tinha todas, não era 100% de chance. Daí eu falei, olha, vocês estão muito nervosos, vou ter que dar uma palestra para vocês. E é isso que eu quero te falar. Daí eu falei para eles o seguinte, essa dica é muito legal para você que está vindo a gente. Eu disse assim, a vida é como um jogo de videogame. Enquanto você está perdendo, você está no jogo. Quando você ganha, game over, o jogo acabou. Eu ainda estou no jogo da aurora boreal. Então, isso é muito importante. É você ter sonhos e você querer estar nesse jogo. Então, quanto mais sonhos você tem, mais vontade de estar nesse jogo, né? De estar nessa vida, de estar nesse processo, de estar nesse crescimento, nesse aprendizado. E as pessoas também têm que se dar conta que a vida nos exige uma superação diária, né? Tem gente que no primeiro obstáculo já desiste de tudo. E não é assim, né? Você sabe que eu tenho um livro que chama Virar o Jogo, né? E eu acho, assim, eu brinco muito com a palavra jogo porque eu gosto disso, porque eu acho que a palavra, no jogo no sentido, assim, não de ganhar ou perder, mas é um processo, né? Porque você treina, você se prepara, você ganha, às vezes você perde, às vezes você tenta, não dá certo, e você tenta de novo. Quer dizer, eu acho que a vida é esse processo de você querer chegar em alguma coisa, que é um fim, como jogo de videogame, e daí você passar para outra fase, para outra fase, para outra fase. Até que você fala assim, esse jogo eu já aprendi, não quero mais, eu estou na minha 4ª carreira profissional. Então, tem um jogo que eu já aprendi, então vem uma outra coisa na sua vida, então agora eu quero experimentar isso. Você na sua vida também deve ter tido várias mudanças, né? E hoje em dia, como a vida está longa, as pessoas às vezes têm várias oportunidades, ou às vezes na mesma época, de fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, porque antigamente não era assim, mas hoje você tem muito mais facilidades de se conhecer, de se jogar em várias coisas, né? E as pessoas também, o que a gente estava comentando antes nos bastidores, é que as pessoas depositam muito a felicidade em coisas e pessoas. Por exemplo, tem muita gente, não são poucas, a maioria das pessoas acham que a felicidade está no dinheiro. E a gente estava falando justamente sobre isso, né? Nós conhecemos muitas pessoas que têm muito dinheiro, que são milionárias e são depressivas. O que explica isso, Leila? É porque a felicidade não está no ter, mas no ser, né? E eu acho que hoje a gente está valorizando, o mundo, de um modo geral, está valorizando muito o ter. As pessoas são valorizadas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Ontem mesmo, eu estou agora viajando para Estocolmo e eu estava vendo que esses países nórdicos que têm um índice de felicidade muito grande, qual que é a vantagem deles? É que não existe comparação. Lá todo mundo, enfim, quer dizer, eu vou falar de Estocolmo, da Suécia, que eu estava
estava fazendo um levantamento ontem. As pessoas, todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa, todo mundo tem as mesmas possibilidades, os mesmos direitos, tem as mesmas condições. E as pessoas não têm que mostrar para ninguém o que ela tem, o que ela não tem. É muito interessante. Como é que todo mundo ganha mais ou menos igual? Porque quanto mais você ganha, mais imposto você paga. Então, você nem quer ganhar tanto, porque você vai trabalhar mais para ganhar tanto, mas você paga tanto imposto que, no fim, você fica igual quem ganha menos. Quem ganha menos porque paga menos imposto. Então, é muito engraçado. É como que a sociedade ela tem um certo nível, né, de poder aquisitivo. E as pessoas não estão preocupadas com o que elas vão mostrar para os outros. O que não é muito comum aqui, né? Aqui a gente tem uma necessidade de mostrar... Principalmente nas grandes metrópoles, né, mostrar o que tem. E às vezes você não tem vida nenhuma, mas você está pagando para estar mostrando. Eu tenho esse carro, eu tenho esse apartamento, eu tenho isso, aquilo. E a roupa, né? Nesses países que são muito desenvolvidos e muito sustentáveis, as pessoas têm um guarda-roupa compacto, micro, entendeu? E a gente aqui tem um exagero de roupas. Eu faço as pessoas na palestra, pergunto, principalmente para mulheres, quantos pares de sapatos você tem? Eu tenho uma amiga que ela tinha 98 pares de sapatos, chinelinho, sandalinha, botinha, tênis, isso e aquilo. 98 pares de sapatos. Não usava tudo, né? Não, mas não dá, mas nem dá. Tem coisa que ela até esqueceu. Ela tinha o sapato do casamento dela, que ela casou, separou, o homem morreu, e ela tinha o sapato. Ela tem joanete, que ele não vai caber nem morta nela, mas ela guarda o sapato. Segura lá. Mas para que você guarda isso? Né? Não é um absurdo. Isso não é nada sustentável. A sustentabilidade tem muito a ver também com a felicidade, né? E, Leila, para quem não tem dinheiro para ir para a Índia, pode pegar e ir para o interior. Aqui no Brasil tem vários lugares, né? A viagem é interior, porque a pessoa pode ir para a Índia e não viajar. Porque se você vai com as suas crenças, você não vai para querer aprender, para querer trocar, não adianta nada. Você pode ir para qualquer praia e conversar e conhecer como é que os caiçaras vivem, conhecer uma realidade diferente, né? Lá, tipo, eu sou gaúcha, né? Meus pais moram no meio do mato, lá no Rio Grande do Sul. Parece que você está em outro país. É uma realidade diferente, as pessoas se vestem diferente, elas têm outras crenças, assim, elas são totalmente desapegadas do material. Existe uma coisa que chama turismo voluntário, que é uma coisa bem interessante. Eu até fiz isso na Índia, porque 3 vezes eu fui com um grupo e 3 vezes eu fui sozinha. E no turismo voluntário você vai e você fica lá na Madre Teresa de Calcutá e você faz trabalho voluntário. Tinha gente do mundo inteiro que ia, ficava 1 mês, às vezes 3 meses, 6 meses, morava num lugar próximo, né? E para você trabalhar todo dia lá nas casas da Madre Teresa de Calcutá. Como tem outros, tem do Vicente Ferrer, isso tem no mundo inteiro. O Vicente Ferrer também é na Índia e eu tive lá no Vicente Ferrer na Índia. É um trabalho muito interessante. Isso, eu não precisava ir para a Índia para fazer um trabalho desse. Você pode aqui no Brasil fazer um trabalho, e que isso é uma viagem sabática. Você doa o seu tempo, mas você recebe muito mais. Nossa, e você aprende, é um outro jeito de... Você sente é um outro estado, né? Você aprende um outro jeito de perceber as coisas, de ver as coisas. Então, eu acho que você pode fazer essa viagem em qualquer lugar, em qualquer momento, até no bairro que você mora, no prédio que você mora. Às vezes, no prédio que você mora, você não conversa com ninguém, nem fala com ninguém, você começar a perceber o que está acontecendo naquela comunidade, né? Que é uma comunidade, isso já é uma viagem, né? Depende da gente, né? Depende muito da gente, é verdade. E tem muita gente também que desconta no outro todas as frustrações. Você já percebeu? Por exemplo, acho que no meu prédio, no seu, em qualquer lugar, tem pessoas que você cumprimenta, a pessoa nem olha para a sua cara. Então, é uma questão pessoal, é o que ela sente dentro dela e ela não consegue transmitir algo positivo para o próximo. É um problema, não é, Leila? Então, você sabe que aqui eu moro em São Paulo, sou paulistana, né? E aqui em São Paulo, acho que a gente tem um pouco disso, nessa velocidade. Como em alguns países, por exemplo, na Inglaterra, né? Também eu senti isso quando eu estava em Londres, e de ver que as pessoas meio que não te olham. Quer dizer, na verdade, elas te olham, mas não te veem, né? E você se sente assim, meio que rejeitado. Você precisa de uma geladeira, né? É muito frio, não é verdade? Bom, já que eu comparei com Londres, você vê que se o cara do seu prédio não falar com você, não é nada perto de Londres. Já aconteceu com você? Você abrir a porta do elevador e você fala... Olá, tudo bem? A pessoa não respondeu. Você falando, nossa, será que aconteceu comigo? Você começa a falar em outros idiomas, pra ver se você entende. Ohayou gozaimasu. Exato. Ô, Leila, mas qual a importância da motivação dentro das empresas? Além dessa motivação pessoal, desse ambiente de trabalho? Então, sabe o que eu estava falando para você? Eu estava falando no bastidor, que não existe motivação, existe automotivação. E, na realidade, você tem um líder motivado, um líder automotivado, eu acho que isso dá o tom, né?
Como assim nós estamos falando para pessoas, estamos falando para famílias também, né? E a mãe, no fim, acaba sendo a líder das famílias, geralmente, né? A mulher, a mãe, a matrona ali, é a quem acaba dando tom. Quando a mãe tá legal, tá bem, parece que tudo fica harmônico. Se a mãe tá irritada, tá na TPM dela louca, parece que tudo já fica mais difícil, né? Então, como é importante você, quanto líder, ou como você, como qualquer pessoa, como a gente pode influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Mesmo você sendo líder, eu acho que é muito importante, mas mesmo você não sendo líder, se você está dentro, está com um grupo, como a gente pode atingir as pessoas? Porque as emoções, elas contaminam, né? Então, a tristeza, a raiva, o rancor, elas contaminam. Então, quando a maioria das pessoas tem uma energia bacana, você consegue trazer essas pessoas com energia negativa, você consegue levantar. Mas se a maioria das pessoas tem uma energia negativa, e você sabe que energia negativa, pensamento negativo, crítica, esses ambientes, isso acaba com a imunidade da gente, acaba com a gente. Exatamente. Isso é uma coisa, nossa, isso é... As pessoas tinham que aprender disso. Você fica fraco, disso. você sai bocejando, já aconteceu comigo várias vezes. Parece que contamina literalmente o ambiente. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu aprendi, não sei se é com a idade, a maturidade, mas para mim, se a pessoa começa a ser negativa, a reclamar, criticar, buscar o culpado, eu mudo de assunto, eu tenho que trazer. Se eu vejo que eu não consigo mudar, eu falo tchau, até logo, estou indo embora. Não me interessa, sabe? Eu não estou nessa vibe, eu não vou ficar com... É que nem você ser vegano. Eu falo assim, é uma coisa bacana, entendeu? É ser vegano, entendeu? Porque você vê que o negócio não está bom, você fala, querida, eu sou vegano, estou indo, tchau, até logo. E tem até desculpa para você sair. E eu acho que você tem que ser vegano não só na questão da alimentação. Na vida. Ser vegano na vida, que Exato. é você selecionar o que eu quero, que não prejudica, que não provoca lixo, que não contamina, que não prejudica a natureza. Então, hoje eu sou vegana em todos os sentidos. E nós já aprendemos muita coisa com a Leila Navarro nesse bate-papo, principalmente que reclamar nunca é a solução. Continue ligado que nós voltamos já já. E nós estamos de volta com o programa Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Jornalismo e para 191 países pelo canal 1 Europa. E aqui do meu lado, Leila Navarro, nesse papo super interessante. Leila, fala um pouquinho para a gente, então, das suas palestras. Como que funciona? Olha, gente, é uma coisa interessante. Há 23 anos que eu dou palestra. E, bom, esse ano agora vai ser 24, né? Porque eu comecei a dar palestra profissionalmente no ano 2000. Então, assim, eu tenho a oportunidade de viajar o Brasil todo, conheço o Brasil inteiro, já dei palestras várias vezes, voltei para estados, assim, completamente, assim, que as pessoas geralmente não vão, né? E que é longe e tal. Aliás, às vezes para o Brasil você tem que passar 2 dias para ir para um lugar e para voltar. Eu estou nessa semana indo para Carajás, que se demora quase um dia para ir, dá palestra e volta no outro dia. Esse Brasil é muito grande. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro e são vários Brasis, né? E o grande exercício da minha profissão é você aprender a se adaptar, a se adequar, a ouvir o que o outro precisa, né? Você fazer a pergunta direitinho, fazer o briefing para eu saber qual que é a dor, o que eu preciso falar para aquelas pessoas, como é que eu entro na empatia, embora sendo brasileiro e falando o meu idioma. Então, imagina quando você vai falar fora do Brasil. Quer dizer, o mais importante é você sentir, perceber a necessidade do outro para você poder atingir e fazer essa troca, né? E poder passar Leila, alguma coisa. E nesses mais de 20 anos de história, de trajetória, percorrendo o Brasil e o exterior, você tem alguma história que te marcou? Que você fala, nossa, essa eu guardei? Olha, estou aqui pensando. Eu a primeira que me veio aqui eu vou te contar, mas assim, nem sei porque não foi a mais emocionante, nem foi a mais... Só que eu nunca pensei nisso aqui. É legal de pensar nessa história aqui que eu estou buscando. Mas eu vou te contar uma. Eu estava falando para metalúrgicos, e aqui no Brasil, né? E eu falando de felicidade, você é poderoso, você é poderosa, você que faz a sua vida nisso. Um metalúrgico fica em pé e fala assim, a senhora acredita em sã consciência que um homem na boca de um forno a 300 graus diariamente pode ser feliz? Fez assim, em pé, no meio da palestra. Assim, no meio da palestra. Quando ele fez assim, gente, eu fiquei naquela situação, me deu um branco, não veio nada. E quando não te vem nada para você responder, o que você tem que fazer? Tem que dar uma risada. Muito boa essa sua pergunta, porque na hora que eu ri, o que aconteceu? Todo o público que ficou tudo tenso também relaxa, a mulher
ela está saindo dessa. O cara relaxou, relaxei, falei, agora vem uma ideia. Mas não veio ideia nenhuma, às vezes acontece isso. Gente do céu, eu naquele branco, olhei para cima e falei, Deus, Senhor, me manda alguma ideia. E eu estou ali esperando alguma ideia, respirando fundo, e o cara fala assim, pois eu sou feliz, dona. Eu falei, graças a Deus. Ele falou, eu sou feliz. E quando eu chego em casa, aquele guri pula no meu pescoço, eu abraço aquele meu filho e falo, filho, macho, que nem seu pai tem muito poucos. Aguentar o que seu pai aguenta são muito poucos. Aquele homem me ensinou uma palavrinha mágica, que é o sinônimo de felicidade, de garra, de gana, de tudo que você imaginar que é relevância. E eu acho legal até a gente terminar aqui, nesse último bloco, tá falando de relevância. Porque a relevância é uma coisa sua. Tudo que você faz tem que ter um sentido interno para você, que é o tal do propósito. Tem que ter um porquê para você. Para você tem que ser bom fazer aquilo, porque você está fazendo alguma coisa que vai transformar e que você se sente melhor. Então, para aquele homem, não acho que trabalhar na boca de um forno, ninguém vai dizer, vou escolher isso na minha vida. Aconteceu isso na vida daquele cara. E ele aguentava e suportava aquilo, porque era a maneira que ele tinha para sustentar o filho dele naquele momento. E aquilo dava toda a força para ele. Então, a gente fica imaginando que os momentos bons da vida é só quando a gente está bem e acontece tudo bem. Não. Tem momentos que estão difíceis, mas você tem uma força interna, porque você tem um motivo para fazer aquilo. Então, acho que a coisa mais importante é a gente ter um motivo, uma relevância para fazer do que o que a gente vai fazer, que é aquilo que você estava falando, que são gente milionárias, mas que não tem relevância na vida, não tem porquê na vida, não tem alguma coisa que dê uma satisfação interior, que dê um prazer, que dê um assossego na alma, que dê uma plenitude, que dê uma vontade de respirar, que dê vontade de viver e acordar amanhã de novo, né? Então, não é o que a gente tem, mas é essa relevância, esse porquê. E você sentiu isso nessa pessoa? Então, e foi lindo, porque quando eu me vi nessa situação, eu aproveitei aquela deixa dele, né? Porque na hora que ele falou assim, quando eu chego em casa e abraço aquele meu filho, eu vejo que tem sentido isso que eu faço, quer dizer, ele falou tudo, ele deu a palestra para mim. Ele entregou de bandeja, porque é isso. A motivação, a felicidade é isso. A Madre Teresa de Calcutá dizia, Dora, a Madre Teresa de Calcutá é a minha ídola, né? Desde que eu era menina, adolescente, depois tive a oportunidade de ir para a Índia e conhecer o trabalho dela. E ela dizia que a função dela, a vida dela, o que fazia sentido na vida dela, é que todas as pessoas que ela encontrasse na vida, independente da circunstância, que depois desse encontro as pessoas saíssem melhor por ter encontrado com ela. E eu acho que essa é a minha missão, esse é o meu trabalho, é o que eu faço. É uma coisa muito simples, mas não é só na palestra. Na palestra eu posso deixar que 1.000 pessoas, que 2.000 pessoas se saiam melhor. Mas quando eu entro num elevador, quando eu vou fazer uma compra, quando um cara me para no farol e me pede um dinheiro, eu não tenho dinheiro, mas se eu faço um coraçãozinho e o cara olha para mim e eu pego e falo alguma coisa para ele, fala, mas você tem Pix? Ai, não tenho Pix. E ele fala, mas muito obrigado, porque a senhora falou comigo, a senhora olhou para mim. Né? E falta muito isso, então, né? Então, assim, sabe quando você pode fazer alguma coisa e não, você pode às vezes nem falar nada, é só um olhar e você vê que a pessoa... Sabe, acendeu alguma luzinha nela. É um aprendizado constante, né, Leila? Você ensina, maravilhoso. Mas você sempre acaba pegando um pouco de cada pessoa, né? É o que eu falo nas palestras. Eu ganho para fazer aquilo, mas eu acho que eu devia de pagar. Porque eu acho que eu ganho muito mais do que o que eu dou. Né? A vida é muito maravilhosa. Mas isso é a leitura que a gente faz do mundo, né? Porque tem gente que não percebe isso na vida, porque o tempo inteiro a gente está aprendendo, né? Aí a vida é isso, né? Esse aprendizado contínuo, que é o que dá sentido na vida, né? Eu acho que uma pessoa que sabe tudo morre, né? Não tem sentido. Eu ainda tenho curiosidade. Esse último ano que passou, eu fiz 2 MBAs. Eu fiz um Cidades Inteligentes, que nós vamos terminar esse ano, e eu fiz metaverso, gestão digital e metaverso. Mas por que você estuda tanto, Leila? Eu falei, vai pegar o certificado e colocar na tumba. Não, por que uma pessoa estuda? Para ampliar o seu cenário, para entender melhor o mundo que está vivendo, para estar entendendo tudo o que está acontecendo, né? Então, acho assim, que é essa abertura, essa curiosidade, que nem criança. Nós estamos falando de sonho, que é importante ter sonho, mas é importante ser curioso, querer aprender. Se você sabe tudo e já está satisfeito, não tem mais sentido, né? E, Leila, quando você começou na sua carreira, você foi muito julgada? E como que você colocou em prática esse empoderamento feminino? Porque as mulheres, de certa forma, hoje em dia têm que provar mais, né? E gozada, né? Já me perguntaram várias vezes se eu fui muito julgada. Se eu fui muito julgada, eu não sei, porque eu não olho para isso. Sabe, eu aprendi uma coisa que é muito importante, gente. É o seguinte, é escolher feijão. Quando você escolhe feijão, você olha para feijão bom, a parte ruim. Bom, a parte ruim. Então, eu olho para o feijão bom. Quer dizer, quem está me criticando, o que me acrescenta? Vai para o lixo.
Eu não vou ficar comendo feijão ruim, não vou ficar comendo milho, pedrinha, não. Eu olho para o feijão bom. Então, a vida é para onde você olha, para o valor que você dá, aonde você põe atenção. Aonde eu ponho atenção é a minha realidade. Aonde eu não ponho atenção, não existe. Não existe. Então, isso é muito importante. Isso nem é física, mas podemos falar, isso é física. Mas é a lei da vida, simplesmente assim. O que eu vejo, existe. O que eu não vejo, não existe. Por isso que você tem que ter um entendimento de ampliar o seu cenário e fazer as suas escolhas. Eu sei tudo que existe, mas eu não preciso viver com tudo que existe. Isso não me interessa, isso eu posso mudar, isso eu não posso mudar. Eu não posso viver com tudo que eu não posso mudar, que eu não posso fazer nada. Eu tenho que separar, né? Embora eu sei que exista isso. Isso é ser adulto, é o saber que existe e escolher com que eu vou conviver. E daí ser sustentável, não conviver com o lixo. Reciclar o lixo, sabe? Separar o lixo. Porque esse você lixo sabe, interno também, tá, né? lógico. Porque você sabe que é uma coisa bonita que eu vou te falar aqui? A natureza, nada na natureza tem lixo. A natureza não faz lixo. A natureza não existe lixo da natureza. Tudo é reciclável, é circular. Quem cria lixo é o homem. O ser humano é o único animal que produz lixo, e olha que produz muito lixo. Ele produz lixo no planeta Terra inteiro, que é um absurdo, mas hoje ele produz lixo na órbita do planeta Terra. O que tem de lixo na órbita do planeta Terra é uma coisa impressionante. Daqui a pouco a gente não vai nem ver as nuvens, não vai nem ver as estrelas, porque é tanto satélite, tanto lixo, que coisa que nem precisava ter mais lá, que ele nem sabe o que faz com aquilo lá. Então, assim, é um absurdo. Então, assim, nós temos que parar desse jeito de criar tanto lixo. Agora, se a gente cria lixo fora, imagina o lixo dentro que a gente cria. Como eu te falei, é ser vegana em todos os sentidos. Agora eu sou vegana. Leila, para chegar lá, para fazer acontecer, a gente tem que estar disposto a pagar sempre um preço, né? Que nada é fácil na vida, né? As pessoas julgam muito pelo que elas veem nas redes sociais, mas normalmente as pessoas não compartilham momentos ruins lá, elas só compartilham coisas boas. E é muito isso, eu acho que a dor interna vem muito disso. Porque você olha muito para a vida do próximo e você não para olhar para a sua vida, né? Então, eu acho... Você perguntou um monte de coisa na mesma pergunta, né? Vamos por partes. Deixa eu te falar uma coisa bem legal, que eu acho que é bem importante, porque as pessoas não sabem disso. A alegria, ela é uma emoção para fora. A alegria é uma emoção para fora, que eu quero mostrar, eu quero estar junto, eu quero me aproximar das pessoas. A alegria, a emoção da alegria, ela é isso. Ela tem uma respiração, ela tem um rosto e ela tem uma tensão. Isso é alegria. O medo é isso. O medo me traz para trás, me distancia de você, me traz uma tensão, me arregala o olho e eu fico vendo que isso. Então, o medo, você vê na pessoa quando ela está com medo. Então, estou exagerando a postura do medo, a emoção do medo. Agora, a tristeza é para dentro. Ninguém está triste assim, estou tão triste hoje, não. Estou tão alegre, você nem imagina como eu estou alegre, não. Pela postura física, você já sabe se o seu cachorro está alegre, triste, você sabe as emoções básicas. Então, a tristeza é uma coisa de introspecção, que a tristeza não é bom nem ruim. A gente é que fala que a tristeza é ruim. A tristeza não é ruim, é maravilhosa a tristeza. As pessoas têm, se não tem tristeza, é psicopata, pelo amor de Deus, interna, dá remédio. Quer dizer, faz parte do ser humano. Então, assim, introspecção. Então, quando eu estou triste, que eu estou para dentro de mim, não é hora de tirar selfie, eu estou tão triste. Não, porque não tem sentido tirar selfie quando eu estou triste. Para quê? Para mostrar que eu estou triste? Mas que ego que é esse? Porque a tristeza, já disse, é introspecção, é voltar, é refletir, é lacrimejar, é aqui dentro. Então, quando a gente estuda isso, a gente percebe que não tem sentido eu tirar foto da minha tristeza. Mas daí tem outro que quer tirar foto da tristeza do outro. Porque tem gente que vem para o Brasil para ficar em favela. Ele fala assim, não, o meu turismo vai ficar na favela, que eu gosto de ver pobre. O que é isso, gente? O que é isso? Exatamente. É uma coisa de dor. A pessoa, assim, tudo agora tem que ser... Exatamente isso que eu queria te perguntar, Leila. Por que as pessoas se identificam tanto com tragédias? Você vê esses programas que aperta, sai sangue, literalmente.
Tem tanta audiência. A pessoa eu acho que assim, porque assusta mais, dá mais medo, né? Tem uma coisa que eu estava estudando outro dia que eu não entendia isso. Por que as pessoas gostam de filme de terror? Eu não gosto de filme de terror. Eu também não gosto. Eu gosto de suspense, sabe? Mas eu não gosto de filme de terror. E tem gente que gosta de filme de terror e de suspense, aquele suspense assim, sabe? Que espirra sangue pela televisão. Pelo amor de Deus. E daí, olha que estava falando assim, eu achei engraçado, até quero pensar nisso. Porque a gente gosta de adrenalina. E a adrenalina com segurança, porque quando você vê aquele negócio lá, te dá uma adrenalina, mas você está seguro, porque aquele fantasma, aquele negócio, não vai sair de lá da televisão. Então você vive aquela adrenalina, mas está sob seu controle. Eu falei, nossa senhora, mas que haja adrenalina. Por exemplo, mas a minha vida, o palco para mim é uma adrenalina, sabe? E como assim, eu acho que quando você trabalha, a nossa entrevista deixa a gente num estado, né, de endorfina, mas de adrenalina, porque é uma excitação, né? É um estado de alerta que a gente está aqui criando esse momento aqui agora. O esporte é uma adrenalina, tem um monte de coisa que é uma adrenalina, mas é engraçado. Eu acho que é uma sede por essa adrenalina, você sabe? Que coisa interessante. Então, quer dizer, e quando eu... e daí olha que triste, porque uma coisa é eu ver o filme, então eu vejo aquilo com segurança, estou na minha casa. Mas daí quando a gente vê no Jornal Nacional, né? Exato. Porque você vê no jornal uma coisa e você gosta de ver aquilo porque está lá, não sou eu, né? Mas daí você começa a se aproximar de você, você começa a ficar com medo, né? E por incrível que pareça, são os programas que mais têm audiência É na uma TV coisa aberta. impressionante, é uma coisa impressionante. Eu acho que justamente... vou precisar estudar isso, essa pergunta sua. Eu voltarei aqui na próxima vez, vou trazer a resposta para você. Leila, e para quem gostou, quer contratar a sua palestra, como que faz? Olha, gente, Leila Navarro, eu estou em todas as redes sociais, você não me acha no Google, me acha no Instagram, me acha no LinkedIn, no TikTok, no Facebook, você me acha em todos os lugares virtuais. E ao vivo também, porque você pode ir na minha casa, eu moro aqui perto, não estou brincando. A gente acha todo mundo hoje na rede social, né? Então, se você puser Leila Navarro, palestrante, mas assim, Leila Navarro, parece que não tem outra. Você vai chegar a mim e minha vida é isso, é poder falar para as pessoas. O importante é estar bem brifada. Hoje eu falo para pessoas de 11 anos de idade, que eu acho maravilhoso, até 90 anos de idade, que também acho maravilhoso. É bom a gente ser tão eclético e poder falar, né? Porque eu ainda não tenho 90, mas estou chegando lá, então eu consigo falar por tudo. E você já escreveu vários livros também, né, Leila? Tenho 16 livros escritos. Estou terminando um agora esse ano, que eu não sei o nome dele. Vê o que você acha desse nome. O que o futuro pode esperar de mim? Perfeito. Maravilhoso. Perfeito. Porque a gente quer saber o que eu posso esperar do futuro. Ah, caramba, você que vai criar esse futuro, então você tem que ver o que o futuro pode esperar de você. Exatamente, depende de você totalmente fazer a diferença, né, Leila? Então, você falou que você conversa com todos os públicos, inclusive com crianças. Você já deu palestra para crianças? Já, de 11, 12, 13 anos de idade, assim. Como que é? Que hoje em dia eu nem sei se estão mais crianças, mas, gente, elas conversam com a gente feito adulto, é impressionante. É que não tem maturidade, né? Mas elas têm muita assim, personalidade daqui. Tem muito achismo, né? Mas a eu acho linguagem isso, que eu você quero usa aquilo. é diferente. Como é que é? A linguagem que você usa para conversar com a criança. Eu acho que a intenção é diferente. Talvez a linguagem, eu não sei se é tão diferente, mas eu acho que é a intenção. Porque, lógico, uma criança de 11... E você sabe que hoje em dia tem muito problema, né? Com crianças de 11, 12 anos de idade. Às vezes elas têm um medo, têm uma insatisfação, têm uma depressão, tem as pessoas que ficam se automutilando. A gente tem todo um trabalho hoje. E da onde que vem isso? Vem dos pais, né? Se o pai não tem esperança, se o pai está desanimado, se o pai está com medo, se o pai está achando que nós estamos vendo apocalipse, que o mundo está acabando, quer dizer, ele não precisa nem falar, porque isso a gente passa para o outro, né? Esse medo, essa insegurança, o que está acontecendo. E essa velocidade toda, né? Então, é muito importante a criança se entender, que é o que eu falei aqui, autoconhecimento, autoestima, se entender, se amar, conversar com os próximos, trocar, perceber que, no fim, todo mundo tem a mesma dor, né? Porque por mais que eu possa parecer bonitinha na selfie, todo mundo faz cocô, faz xixi, tem dor de barriga, solta pum, dorme, precisa comer. Todo mundo é humano, né? Todo mundo tem as mesmas necessidades. Então, tem as alegrias, tem a tristeza, porque faz parte do ser. Mas a gente gosta de florear e imaginar. A gente vê uma pessoa assim, então imagina que ela é diferente. Não, todo mundo é igual, né? Todo mundo tem suas dores, né, Leila? Faz parte. Faz e é isso parte. que é maravilhoso da vida, né?
Leila, muito obrigada pela presença. A nossa entrevista, para mim, foi uma aula. Eu tenho certeza que para o público de casa também. Volte mais vezes, que é sempre bom. Foi muito dinâmica, gostei muito, porque foi muito acelerada. Passamos por todos os assuntos. Foi uma viagem, né? Uma volta ao mundo. Legal, obrigada, Juliana, adorei. O bate-papo está ótimo, mas infelizmente não temos mais tempo. O programa Análise Direta fica por aqui. Continue ligado na nossa programação. Até a próxima.